E aí, galera, tudo bem? Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do podcast E aí? Mais um episódio, segundo, né, Igão? Segundo episódio. Já se inscreve no canal, deixa seu comentário, liga o sinalzinho, né? Como é que é? Sininho, bate o sininho. Bate o sininho, dá uma chapada no sininho aí, né? E hoje eu tô aqui, Leandro Falcão, vulgo Russo, com... Igor Santana. Estamos aqui no nosso segundo episódio do nosso podcast. O primeiro foi um sucesso com o Andrei e com o Derek. Mandar um abraço para eles. Beijo para você. E hoje a gente está aqui com esse casal aqui maravilhoso. Um casal não, com essa família maravilhosa, né? O Russão vai apresentá-los melhor. Fala aí, Russão, que família é essa aí? Quem são eles? A expectativa está alta, né? Um casal maravilhoso com o bebê mais bonita, né, que eu já vi na minha vida, né? Então, hoje, Arnaldo Neto e Gabi, ela vai falar a pronúncia do sobrenome dela, que é muito chique, eu nem sei falar, ela vai falar, e Aurora. Então, sejam bem-vindos aí, salva de palmas. Obrigado pela presença de vocês. Obrigada a vocês. Vamos lá. Sobrenome. Sobrenome dela. Sobrenome aqui, ó. Zequinelli. Zequinelli. Parece Bastardos Inglórios, quando o cara... Zequinelli. Arrivederci. Arrivederci. Aí ficou Aurora Zequinelli. Ficou mais Pô, caraca, meu... Vamos lá, primeira perguntinha aqui pro casal. Para começar, a mesma pergunta para os dois. Fala aí um pouco de vocês, o nome de vocês, idade, de onde vocês vêm, onde vocês estão hoje em dia. Fala um pouquinho disso aí, por favor. Para os dois. Quem vai começar aí? Arnaldo. Eu tenho praticamente... Esse episódio vai no ar daqui a quanto tempo? Coisa rápida. Uma semana. Então, ainda tenho 37 anos, porque faço 38 já, 1º de junho, né? Galera dos 30 aqui, né, Arnaldo? Estamos aqui, anos 80 ainda. A gente, atualmente, está em São Paulo, até um assunto que a gente pode falar bastante, porque o carioca que vai para São Paulo gera... né? Os amigos ficam assim, vai fazer o quê naquela porra? A gente explica daqui a pouco. Sim. A gente, carioca aqui já há bastante tempo, eu, Arnaldo, trabalho já há anos empreendendo. Comecei no mercado de eventos. Os eventos me deram muito know-how de trabalhar com marketing. E aí, dos eventos, fui para o marketing. Do marketing, comecei a dar palestra. Das palestras, eu escrevi um livro para poder resumir o que eu falava em palestras. A partir do livro, virou o curso que hoje ajuda pessoas também a escreverem e virar best-sellers. Inclusive, tem um best-seller aqui na mesa. Não só um livro, mas um autor também. Estou esperando o teu também. E o teu, por sinal. Porque o santo de casa não fez milagre ainda. É sério? Então, assim, podia aqui falar durante horas, mas encurtando um pouquinho. Cariocas que estão agora em São Paulo. Minha trajetória começou nos eventos, dos eventos para o marketing, do marketing para as palestras, das palestras para os livros. E hoje tenho o prazer de ensinar pessoas como o Russo, entre outras, mais de 2.000, a também escreverem livros e virarem best-sellers. Daqui do Rio, de que bairro tu veio? Nasci em Santa Teresa. Santa Teresa. Imagina, o prédio era, primeiro andar, eu e meus pais, óbvio. Segundo, minha tia. Terceiro, minha avó. Quarto, minha outra tia. E para melhorar, no quinto era o porteiro, cujo filho era meu melhor amigo. Maneiro, então, eu transitava livremente no prédio, que fala muito sobre quem eu sou hoje. E aí, daí, a gente veio para a Zona Sul já quando eu tinha um pouco mais de idade. E a partir do momento que eu comecei a morar sozinho, também na Zona Sul. Aí, eventualmente, moramos também na Europa, né? Calma, Arnaldo. A gente vai chegar lá, calma. Tá atropelando. Essa parte eu quero Dublin, onde ela foi concebida. Depois eu falo até em que parte da casa, se vocês quiserem. E agora estamos em São Paulo e daqui a pouco eu explico. Boa. Gabi, fala um pouco mais pra gente também. Da tua história. Eu sou professora de educação física atualmente e também eu sou terapeuta corporal de grupos. Estou num período de transição agora, porque a gente acabou de se mudar do Rio, foi para São Paulo, também estou exercendo mais a maternidade, então estou abrindo um pouco mão do meu trabalho mais presencial para estar cuidando da Aurora, porque eu quis estar com ela mais de forma mais perto mesmo. E minha vida foi assim, tipo, muito movimento, né? Assim, vocês que estão lá na UTS sabem como é que é. O movimento, na verdade, ele transforma não só as nossas vidas, mas também a vida das outras pessoas. Isso. E eu comecei muito a minha vida, na verdade, antes dançando. Desde pequena eu gostava de dançar. Só que eu tinha uma frustração, porque infelizmente não fiz balé, que era meu sonho, e minha avó era bailarina. E, enfim, meus pais queriam que eu tivesse feito, sei lá, economia, medicina, essas coisas assim, né? Porque, enfim, teatro, essas coisas nunca, né, vai dar em nada. Acho que é uma história conhecida de muitas pessoas, isso, né? Mas, enfim, no final das contas,
acho que o nosso dom e talento, ele acaba prevalecendo, né? E eu acabei seguindo mais por essa área. E eu, cara, Seguir Eu essa fui área, muito que feliz. bom! Porque eu dei muitos anos aula na praia, assim, então foi inclusive como a gente se conheceu, na verdade, na praia, né? Dando aula, tive o prazer de conhecer muitas pessoas, assim, e a praia é um lugar muito democrático, né? Então a gente conhece gente de todos os níveis sociais, de classe, a gente ouve muitas histórias e muda muitas vidas, sem dúvida. Então, acho que essa é um pouquinho da Tu minha é aquele de história. qual bairro? Tijucana. Então, Santa Teresa e Tijuca, né? Sou tijucana, ó. Então, Frequentei muito bochicho. boa, também já foi. Arnaldo, vamos lá. Eu quero entender quando você despertou realmente isso de virar mentor. Posso chamar de mentor? Pode. Né? Mentor, 21 vezes best-seller. Né? Só que aí, eu quero saber quando começou, mas antes eu vou falar do mentor que você é. Eu não sei se eu já te falei isso, né? Mas hoje a gente está numa era que todo mundo é mentor, muita gente faz suas mentorias e tudo mais, e eu sinto um pouco de verdade absoluta, tá? Por exemplo, eu detenho conhecimento, eu te ensino, então é isso aqui, acabou e tudo. E o Arnaldo, o nosso processo, né, com esse livro, né, você tem uma coisa da escuta, que eu não sei se alguém já te falou isso, que eu acho interessante para quem dá uma mentoria. Você faz um trabalho, eu posso afirmar isso aqui, em que você consegue pegar seja cada dificuldade ou qualidade da pessoa e fazer uma coisa muito personalizada. E a tua escuta, eu não sei em casa, tá? A gente vai saber disso mais pra frente. Mas no trabalho ele é. Você tem uma escuta, cara, de muita humildade, de muita sensibilidade, onde você conduz. Eu sinto que você conduz cada um dentro das suas limitações e tudo mais, né, com o propósito final de alcançar o que quer. Então, é um agradecimento, né? Vou te entregar o livro que você ainda não tem, com a sua dedicatória, Verdade. tá? E me conta como é que você começou Obrigado, tá? essa Depois, mentoria, um abraço a trabalhar aí. Depois com isso. eu leio aquele dedicatório também. Muito Isso. obrigado. Eu vou te responder tudo, mas, caramba, pro mentor aqui, com esse mentorado ficou fácil também. Porque tiveram pessoas que eu ajudei em paralelo a você e, por N motivos, o teu processo foi muito rápido. E até que depois quero saber, te devolvo a pergunta de saber o porquê. Eu agradeço pelos seus elogios e recebo aqui a minha parte, mas também acho que você fez muita diferença no teu processo em relação ao comprometimento, à disciplina, de não burlar ali as regras que a gente estabeleceu. Então, eu quero também escutar de você depois. Beleza. Mas do meu lado, cara, é privilégio, assim. As pessoas às vezes me perguntam, caramba, você tem 2.000 mentorados na comunidade, dá aula todos os dias. Eu acho que para algumas pessoas, isso se torna normal. E eventualmente chato. Sabe aquele cara que, sei lá, é famoso ou que é palestrante e fala, putz, cara, mas a palestra hoje, que saco. Eu tenho compromisso com você e com a mamãe e com vocês que estão aqui em casa e com você e Russo. Eu não posso virar esse cara, entendeu? Porque no final do dia, você tem que lembrar que um dia você rezou pra estar aqui, cara. Né? Porra, se você falasse comigo há 5 anos atrás, 6, 7, 10, Arnaldo, olha só, em 2026, você vai ser amigo do Russo e do Igor. Os caras vão receber você e tua família no podcast. Você vai estar sentado com a mulher que você sempre sonhou e uma filha maravilhosa. Cara, eu daria tudo pra estar aqui. E dei e tô. Então eu não posso hoje olhar pra essa realidade e não abraçar a parte difícil. Que tem a parte difícil, né? Sim. Assim, toda carreira... você quer ser o Messi, o Cristiano Ronaldo? Vai treinar, né? Você quer ser a Beyoncé? Vai ensaiar. Então o que eu quero dizer é o seguinte. É muito fácil, entre aspas, depois que você chega onde você rezou pra estar, você começar a menosprezar a parte difícil, entre aspas. Que talvez seja essa, de você dar atenção para cada um e você entender que uma pessoa vai ter mais facilidade com disciplina como você, outra pessoa vai ser um pouco mais próspera em alguma outra área. Mas eu acho que tem que ter um trabalho constante, e isso para mim acontece através da escrita. Eu sempre escrevo diariamente os meus motivos de gratidão, de você lembrar que no final das contas tudo é privilégio. Então, o que você falou de ter uma escuta paciente e sensível, vem desse lugar. Eu não quero nunca que as pessoas, para mim, verem números. Quando eu falo números, não só de faturamento, mas números de, não, eu tenho 2.500 na comunidade. Não, eu tenho o Russo, eu tenho o Lasmar, eu tenho o fulano, ciclano. Não deixar que os nomes virem números e entender que toda a parte difícil, entre aspas, que é o volume de trabalho, a carga de atenção,
o nível de presença, tudo isso Faz parte. é uma consequência da vida que você rezou pra ter. E você tem. Então, tem que encarar como privilégio. Boa. Maneiro. E eu vejo, e você não, pelo menos que eu senti, né? Desculpa, Igão. Nada? Tu tem não só essa coisa sistemática, não, eu sou grato, eu penso assim, não. Eu sinto, é prazeroso, eu sinto você com amor fazendo aquilo, né? Seja eu e você, Sim. quando a gente fez, mas nos grupos, né? Quando eu participei, você é o mesmo Arnaldo quando a gente joga altinha, cara. É o mesmo sorriso, é o mesmo prazer de estar ali, né? A gente vai entrar agora num debate interessante, que isso é um dom ou é treinado? E é difícil te responder isso. Mas, de fato, esse amor que você vê, eu acho que é uma escolha, cara. Até levando um pouco para relacionamento, vou pegar uma tangente, depois a gente volta. Tem histórias de amor que você fala que são escritas nas estrelas, né? Você vê lá nas estrelas Arnaldo e Gabi. A nossa não, a gente pegou as estrelas e não estavam alinhadas, né? Então, eu acho que o amor, seja o amor de um relacionamento, o amor entre amigos, eu acho que ele é uma escolha. Então, pode ser que tenha um dom, uma predisposição, uma sensibilidade. Isso aí, vocês podem falar melhor do que eu, porque é difícil eu falar de mim mesmo. Mas, além do dom, se é que ele existe uma escolha de você olhar para isso todos os dias e escrever, e cultivar, e praticar. Eu acho que a pessoa que está esperando, sentado, um trabalho que vai ser só coisa boa, um relacionamento que vai estar 100% pronto e não vai ter que ter DR, ou debate, ou até terapia de casal, essa pessoa ela está muito inocente ou até iludida. Então, de novo, se existe um dom, deixo para vocês falarem. Do meu lado, eu posso falar para vocês que é uma escolha e uma prática. Eu sei que existe verdade. E muito trabalho também, né, Arnaldo? Exato. É isso aí, parabéns. Velho. Obrigado. A gente vai explorar mais esse assunto aí, mas antes, eu escutei um boato ali fora e eu tenho uma pergunta para a Gabi em específico. Eu escutei um boato ali fora, a Gabi já foi do El Chan, no grupo El Chan. A nova loura do Chan é linda. Para quem viveu os anos 90 ali, vai estar com isso mais fresco na memória. Explica isso pra gente, Gabi. Não só do Tchan, a loira do Tchan. A loira. É verdade. Essa é a parte. No Gugu. No Gugu. Explica isso pra gente melhor. Sou uma das poucas ex-loiras do Tchan. Brincadeiras à parte, mas cara, quando eu olho assim, parece que foi outra vida, uma coisa inacreditável Isso de foi pensar. Que ano? Foi em 2010. Isso, eu tava com 22 anos. E foi uma coisa muito doida, porque, aí voltando foi a chance de eu fazer o que eu sempre quis na minha vida. Porque nessa época eu fazia faculdade de economia, em Niterói, lá na UF. Mas não era coisa que eu queria, sabe? Quando você faz só pra, tá fazendo com seus pais. E aí, nessa época, eu já dançava, em formatura, com o Daniel Saboia, que hoje em dia é um youtuber super conhecido, na verdade, de dança. Nessa época ele não era conhecido, ele só, dançava, assim, nas festinhas. E ele começou a minha questão de me abrir pra dança. E aí, na época, tinha aquele site do Ego, da Globo, e eles anunciaram que o Tchan, com a formação original do Beto Jamaica e do compadre Washington, ia voltar. E, enfim, que as inscrições estavam abertas. Aí eu fiquei meio assim, mas eu falei assim, quer saber? Eu vou. Aí eu fui lá, mas, gente, eu nunca imaginei que eu fosse entrar. E nessa época que as inscrições estavam abertas, as dançarinas do El Chan eram quem? Então, aí o Tchan tinha acabado, na verdade, eu tinha passado por um processo com vários outros cantores, aí tinha acabado, acho que tinha uns 5 anos antes, se eu não me engano. Aí tinha meio que ficado uma remanescente, que era a Juliane Almeida, e aí quando eles voltaram, a Juliane continuou e iam entrar mais 5 dançarinas. Aí entrou eu e mais 5 meninas, na verdade. E foi isso, eu fiquei lá quase 1 ano e meio, né, rodando o Brasil. Foi uma experiência incrível, foi um sonho realizado e materializado. Né? É difícil falar que a gente conhece, que a gente só passa, né, na verdade, né? Mas eu passei o Brasil inteiro, assim, é muito lindo você ver o quanto a música, na verdade, e a dança mexe com as pessoas, né? Porque, meu amor, porque... Mexeu aí. Mexeu. A mãe tá em casa já, né? Ela já foi, agora tá em casa com você. Porque você chega, às vezes, no interior, sabe? Vê as pessoas, na verdade, que às vezes nem tem nada, sabe? E estão lá, curtindo, e você tá mudando também um pouco a vida daquelas pessoas, levando energia, música, sabe? Alegria. E é sobre também o poder, acho que, de materialização. Porque tem uma história que eu posso contar, que é o seguinte. Eu sempre, desde pequena, quando o Tchan começou lá na época de Diária Samba, eu tinha 7 anos, na verdade. E eu, todo dia, eu colocava o CD do El Chan pra dançar e chamava todas as meninas do meu play. Sério, eu fiquei perturbável. E aí eu lembro que quando eu tava, acho que foi em 97, se não me engano, eles tinham lançado o El Chan no Egito, eu tava com a roupinha da Odalisca da Calapés. Essa é a mistura. Aí eu tava no palco lá de Teresópolis, na verdade, e aí tinha um concurso de dança. Aí
eu fui uma das escolhidas, fui lá em cima, na verdade, dancei. Eu lembro que, olha, é como eu me senti realmente a loura do Tchan. A Carla Pérez, naquela época. E eu acho que aquilo materializou de uma forma tão grande, porque ao longo dos anos eu continuava dançando, que quem ia imaginar que depois, quando o Tchan já tinha acabado, sei lá, com 22 anos, sabe? Sim. Essa porta ia se abrir, tipo, e eu ia conseguir, tipo, entrar, sabe? Foi uma coisa muito doida, assim. Então, eu falo muito, hoje em dia também, em relação à questão do meu trabalho corporal, sobre a materialização, como que, quando a gente acredita, na verdade, nas coisas, quando a gente se coloca em movimento, né, e visualiza aquilo, eu visualizava dançando, as coisas podem acontecer, o universo uma hora vai colocar, sabe? E aí foi aconteceu essa história. Pô, o El Chan, com a formação original. Foi. Porque quem não conhece, cara, o El Chan era quem hoje? Anitta? Não, um dos maiores fenômenos da história do maiores. Brasil. Naquela época era mesmo. Eles eram Qualquer fenômenos. festa, Não, e assim, tu ia, o tu CD, tinha, né, ia escutar de era, El Chan. todas as músicas eram famosas. É. Todas. É. É uma loucura. Todo Era mundo muito doido. dançava. Tu deve ter dançado alguma festinha. Não, mas olha que Tem que interessante. Ela falou aqui agora o seguinte, ela teve um momento... Quantos anos você tinha? Eu tava com 9. 9 anos. Quantas pessoas não passam a vida inteira e não tem esse momento de falar assim, cara, eu descobri o que eu gosto de fazer. Né? Graças a Deus a gente aqui descobriu. Mas tem pessoas que passam a vida sem ter esse momento de, cara, é isso que eu quero fazer da minha vida. Eu descobri agora, pô. Tem um ano. E nessas suas andanças da vida, quando você descobriu que você realmente queria dança, porque tu falou que não fez balé, não fez nada, né? Foi Não, assim, aleatório, dançando no play, evoluindo, Pensando no play, que até na verdade- surgir essa oportunidade. Aí tu foi, Aí eu fui, não tinha, na tu verdade. entrou no lugar da Carla Pérez, então. Não. Teve muitas outras. Teve Sheila Mello, teve a entendi. Silmara, teve algumas outras, na Entendi. verdade, antes de mim. Quando a gente entrou, na verdade, como foi uma volta, nem chegou a ser esse boom, pelo menos aqui no Sudeste, na verdade. A gente veio uma vez para São Paulo, na verdade. Aí, quando eu saí, eles chegaram a vir uma vez pro Rio. Agora que voltou, porque tá muito na moda do retrô, aí o Tchan tá bombando agora. Tipo, Entendi. mas não foi aquela coisa tipo, super bombástica, embora a gente fazia muito show. Era show, assim, tipo, de quarta a domingo, Direto. praticamente. Segunda, na verdade. Então, era muito show, né? Porque a gente, no Nordeste e Norte, era muito forte. Entendi. Mesmo uma volta, né? Então, foi bem intenso. Eles tinham parado, né? Então, E aí voltou, volta. retornou. Exatamente. Na época, a gente também Recomeço. tava muito em alta mais sertanejo também, né? E o funk também tava voltando com mais força. Eu achando nessa época não tava tão assim mais. pô, bacana. É. A gente vai entender mais pra frente como é que o El Chan serviu para os teus outros trabalhos. Mas eu queria saber de vocês dois, né? Falar da joia mais rara da vida de vocês, que eu tenho certeza. A criança mais bonita que eu já vi na minha vida, tá? A Aurora. Tá? Ela é o maior tesouro da vida de vocês. Eu queria saber como é que a maternidade e a paternidade mudaram vocês, individualmente. Né? Como pessoas e tudo. Começa? São 2 presentes. Um deles é muito óbvio. Tá aqui, né? Eu vou falar mais disso em breve, mas eu vou falar de um presente que talvez não seja tão óbvio ou tão falado. Você ganha uma filha e você vê a sua mulher, a sua esposa virando mãe. Eu já tinha uma devoção pela Gabi absurda desde a vez que eu a vi pela primeira vez na praia. A gente pode até entrar nisso depois. Mas você entrar em casa, ou acordar, ou ir dormir e ver a sua mulher que você já amava no nível que você considerava o máximo. Você falar, essa mulher geriu, pariu e alimenta a minha filha. Não existe nada que eu possa fazer em vida para retribuir isso. Não existe. Existem homens que, durante esse período da mulher grávida ou primeiros meses de gravidez, usam isso como desculpa para fazer um monte de merda, sendo que a mulher está em casa, de novo, ela geriu, pariu e alimenta a sua filha. Não existe nada que o homem possa fazer em vida para retribuir isso. E isso tem que ser falado, isso tem que ser valorizado, isso tem que ser frisado. Existia já um amor que eu achava que era o teto, mas o teto subiu. O pé direito da casa ficou mais alto. Eu vou dar um exemplo um pouco mais concreto. Eu falei um pouco aqui de abstrações, mas acho que foi importante criar esse contexto. Fim de semana, por exemplo. Eventualmente eu acordo um pouco mais cedo do que elas para poder trabalhar. E aí dou minhas aulas e eventualmente volto pro quarto. A Gabi já tá dormindo com ela. Não porque ela dormiu a noite inteira, tá? Mas porque ela ficou dormindo e acordando a noite inteira pra... Cara, tem um choro que só ela Cuidar. tira. Tem um choro que só ela tira, não tem jeito. Mais que eu queira, só ela tira.
Tem uma demanda da Aurora que é fisiológica, que só ela tira. Não adianta. Ela quer a mãe, não quer o pai. Não adianta. E também é isso mesmo, assim. Eu acho que o pai tem que entender que nesse momento a Gabi vai cuidar mais, não é? Vai cuidar mais da Aurora e eu cuido da Gabi. Essa é a dinâmica. E aí você trabalha e você vê as duas dormindo. Isso te dá um propósito. Eu não quero ser aquele pai chato que fala, não tenho filhos, assim, cada um faz o que quer, mas assim, eu não sei se dá para um homem ter uma experiência de masculinidade completa nesse mundo sem essa experiência. Sendo muito sincero. Você fazer o teu esporte como a gente faz é incrível. Você trabalhar pra caramba é incrível. Tudo isso compõe, pra mim, uma experiência masculina nesse mundo. Mas você ser pai, e vou adicionar, pai de menina, você ser um homem da casa com, como eu brinco, um mero mortal que serve 2 deusas, eu não sei se dá pra experiência masculina nesse mundo ser completa sem isso. Faltam até palavras para explicar, né? Eu vou fazer. Não tem mulher ainda, mas, porra, ano que vem, depois Duvido, dessa... O quê? Eu já escrevi um livro. Plantei uma árvore, meu irmão. Achei que você mandar arrastar pra cima e clicar no link quem quisesse se candidatar. O programa não é esse ainda. Mas vamos criar esse quadro ainda vai ser criado. Mas Vamos aproveitar que a gente está nesse caminho. Como é que vocês se conheceram e quem deu o primeiro passo? Eu sei que eu escutei você falando que foi na praia, né? Como é que foi essa história? Mas, Gabi, como é que... Só pra ela não... Como é que foi a maternidade, essa mudança pra você? Eu conto essa história depois. E aí, já engata e fala aí, que a gente vai ter o momento do amor aqui também, do relacionamento. Acho que a maternidade, ela muda a gente... Você vira uma nova mulher. É uma oportunidade, na verdade. As pessoas falam assim, o filho muda a gente. Na verdade, é uma oportunidade, porque você pode pegar essa oportunidade ou não, na verdade, né? Tem gente que, de repente, joga fora, porque é um momento desafiador. Acho que, infelizmente, quando a criança nasce, ou até uns 2 anos, né, estatisticamente, muitos casais acabam se separando. E porque o casal, como ele se entende antes, na verdade, ele passa a não existir durante um tempo, né? Porque, enfim, tem troca de fralda, tem menos sono, você tem mais estresse, na verdade. Vocês não vão estar mais dispostos como estavam antes. Existe uma liberdade que já não é mais tanta como era antes. Então, tudo isso, na verdade, vai mexer ali no núcleo familiar, né? Então, é uma oportunidade do casal também, acho que, se aprofundar ainda mais em realmente estar numa relação e estar numa família, sabe? Não, porque vão ter desafios, assim, que podem, sim, abalar a estrutura, sabe? E cabe, tipo, ao homem entender que ele tá agora diante de uma nova mulher, na verdade, sabe? E eu agradeço muito o Dinho por ele estar... Dinho, Isso que eu ia perguntar, quem é esse cara? Arnaldo. Esse maluco, não. Naldinho. Ah, tá. Tá liberado pra vocês. Tu postou isso hoje até, né? Falando isso no teu Instagram, né? Porque tinham me mandado uma caixinha pra mim falando sobre a questão. Eu li, eu achei legal. Que a pessoa queria muito ter filho, na verdade, mas que ainda não tinha encontrado um homem. E essa é uma questão bem delicada, né? Mas acho que nos dias de hoje. Mas né, homem é fácil, gente. Mas aqui no Rio de Janeiro, eu até brinquei. Falei, como as meninas falam, a pista tá salgada. Mas tu acha que é pros dois lados? Cara, eu não sei, já faz tempo que eu tô fora desse campo aí. Mas eu acho que pode ser. Eu acho que, na verdade, o que acontece aí tem 2 lados feridos, na verdade, né? E aí ninguém quer ceder, né? Porque entra numa questão de... Todo mundo muito já, com muito, né? Com o peito muito inflado, né? Muito cheio na de verdade, armadura, né? pra não se machucar. Tá todo mundo muito encoraçado, né? Então fica difícil, sabe? Porque quando a gente tá encoraçado, a gente tem medo, né? De se jogar, então... E se aprofundar numa relação, você está vulnerável. Então, as pessoas, às vezes, não querem estar vulneráveis, né? Então, quando você tem um filho também, todas as suas feridas assim, infantis, na verdade, vão estar muito abertas e latentes ali, né? Na verdade. Então, assim, é importante que você olhe aquilo como uma cura também. Então, para mim, olhando, assim, a Aurora, eu tenho muitas curas, assim, no sentido de olhar para minha mãe e para meu pai também, sabe? Acho que isso também é uma questão de, tipo, assim, coisas que eles passaram, talvez, antes eu não entendia, que hoje em dia eu entendo, sabe? A responsabilidade também da questão, né, de estar com uma criança, né? Qual a história que você conta para ela, na verdade, né? No sentido, porque o meu olhar de mãe, principalmente, né, vai ser o olhar que ela vai ter do mundo. O que eu quero passar para ela, sabe? Qual a minha responsabilidade? E emocional também, né? Não jogar as minhas cargas emocionais para elas, que isso é o mais importante. Botar um petisquinho aí pra vocês comerem. Obrigada. Amamentou, tem que repor. Daqui a pouco eu pego. Então, assim, eu acho que
a Aurora, ela mudou a nossa vida completamente, assim, sabe? Como pessoas muito mais maduras hoje em dia, um casal muito mais família, muito mais entrosado, sabe? E que a gente sempre se respeitou, mas eu acho que a gente se entende ainda mais, sabe? Então, tipo assim, é muito difícil a gente dormir. A gente até tem dias que a gente se desentende e tal, mas assim, a gente Normal. dorme Se não brigado. tiver isso, é um casal Normal, o normal, Arnaldo vai sabe? jogar altinha, às vezes fica É. horas e demora. A gente vai falar disso, Muita né? paciência, Pô, né? Fala aí. Tá explicado São Paulo agora. pô, deixa ele. Deixa ele. Igão te perguntar. Pergunta aí, Igão, como é que eles se conheceram, né? Foi. É isso? Então. Como vocês se conheceram, Arnaldo? Fala pra gente. Você como imagina o você- cenário, né? Aliás, eu conheci o Igor jogando altinha Jogando lá altinha. no posto 10 ali, qualquer não. Tempão atrás, isso aí. Estoque. Isso aí. Eu tava ali, final de tarde, aquele clássico, né? Pós-trabalho. Naquela época lá, antes da pandemia. Não. Ali foi quando a gente se conheceu, mas isso com ela foi 2019, 2020. Ah, entendi. Quase pandemia. Ela dava aula na praia. Tem aquele, chama Mood, né? Tem umas aulas de yoga, de dança. Sim. E aí, eu tava lá jogando altinha. Fui lá jogar altinha sem imaginar o que ia acontecer. De repente, fui pegar minha bike elétrica ali. Uma gritaria. Um monte de mulher gritando. Eu falei, que é isso, cara? Aí o cenário era pôr do sol, uma mulherada gritando, dançando, e ela dançando, né, mais alta que todas, que ela tava num palanque dando aula. Sim. Cara, tinha uns 50 caras olhando, babando, e eu era os 51, talvez. E aí, Era uma boa ideia. uma boa ideia. Foi uma boa ideia que eu não consegui nada nesse dia, mas aí, coincidentemente, ou graças a Deus, depois de algumas semanas ou dias, eu tava lá no pontão do Leblon, onde a gente faz barra paralela ali, naquela pracinha, Sim. gravando os vídeos pro Instagram. Eu tô gravando o vídeo e de repente alguém me cutuca. Ela. Quando ela me cutuca, eu viro, vejo que é ela e faço a associação, pô, aquela deusa que eu vi dançando na praia tá falando comigo. Ela falou que eu fiz o fino, mas dentro de mim eu tava gaguejando, desesperado. E ali foi um início, foi uma faísca que ao longo do tempo foi virando algo um pouco mais presente. Aí a gente começou, obviamente, a sair. Um namoro que não foi simples. Depois vocês quiserem entrar nesses detalhes, porque antes de eu morar com ela em Londres, eu fui só. E a ideia dela era ir comigo depois que ela se formasse. Como é que foi? A gente decidiu ir para a Europa morar em busca de mais qualidade de vida, oportunidade. Na época não tinha best-seller, não tinha comunidade. E a gente queria ir para lá porque eu tenho passaporte italiano, a gente quis, né, testar esse mercado. E a ideia era a gente foi junto no Réveillon, passou lá o Réveillon junto, e ela ia voltar para o Brasil, voltou para o Brasil para poder se formar na faculdade e depois voltar para lá me encontrar. Só que ela não conseguiu se formar a tempo. Então, antes da gente ir junto, eu fui, ela ia comigo, ela não foi, eu voltei pra gente poder ficar junto, e só depois que a gente foi. Então, assim, é o que eu falo. O nosso amor, hoje pode estar lá nas estrelas, Arnaldo e Gabi, mas não estava escrito. A gente teve que... né? E, assim, foi uma escolha. Nosso amor foi uma escolha, e continua sendo uma escolha diária, mas uma escolha que eu faço todos os dias muito convicto. Muito Cara, bom, muito bom, romântico. Agora, muito bom. Gabi, sua versão, por favor, né? É. Pô, eu tava lá no palco, o cara chato pra caramba, me olhando, me secando. Cheguei na pontão do Leblon, maluco. Pô, pelo amor de Deus, Faz né? aquelas toca. fotos minhas aí, Atrapalhou pra caramba, você toca aí. Na verdade, nesse dia que ele fala que ele me viu, eu não vi, não tinha visto Também ele. tinha uns 50 caras, pô. Tô falando, Não tinha visto ele. É isso. E aí, umas semanas Mas era o quê? Trio realmente, elétricozinho de carnaval? Alguma coisa? Ela dando aula de dança. Ah, sabe? dando- É, na aquela música. academia que tem, né? Entendi, De Ipanema, de entendi. verão. E aí eu dava aula lá. E aí era uma doideira. Saudades, era muito bom. Enfim, aí... Era um salseiro, cara. Imagina uma gritaria, funk alto, É. todo mundo dançando, um monte de gente Era orando. muito legal. Que isso, cara? Aí ficava, a galera ficava muito doida, era muito legal. Mas enfim, aí eu, além disso, eu dava aula também na época de CrossFit, lá no pontão do Leblon. E aí ele tava, na hora que a gente tava, na verdade, arrumando a sala, porque tinha que colocar as barras da Marcela, na verdade, a Marcela Orgulho, não sei se vocês conhecem, Conheço. eu era estagiária nessa época, aí ela viu que eu tinha achado ele, tipo, bonito, né? Ela falou assim, vai lá. Ela tinha assim. Aí eu pensei, bonito, deixa ela ver. E ele tava falando umas coisas interessantes, assim, porque eu achava legal, né? Tipo, nessa época, acho que ele trabalhava com coaching também. E eu fui conversar com ele. Aí ele conversou um pouco comigo, mas ele, tipo, nem tchum pra mim. Tipo, nem Eu tchum. tava nervoso. Sério, Ah, é? nem Não, eu tchum. tava nervoso. Não. Nem tchum. Ah, pô, É. ficou nervoso. Não, eu tava nervoso. Tu vê que ele não tem dificuldade nenhuma pra Tava falar, nervoso. pra se expressar. Que Não, mas foi olha por só, emoção. Aí nesse dia, eu falei, pô, essa mulher dá aula aqui na pracinha, eu moro perto, eu vou vir aqui um dia fazer aula dela. Aí fui ver a grade de aulas, tava lá, levantamento de peso olímpico. Eu, pô, levantamento de peso, eu malho há 20 anos, vou Sim. deitar. Cara, qual foi a última vez que você fez uma aula que você era o pior? Era tipo levantamento de peso olímpico? Pra gente que malha, o crossfit é totalmente diferente, cara. Eu fui o pior. É. Que é a Marcela Malandra, que queria
bastante junto, Sim. falou assim, Gabi, ele tá com dificuldade, dá uma moral pra ele. Ah. Ficou ela de personal minha na aula. E te descascando, né? O cara Vai já pra conseguia direita, falar, Acabou né? a aula. Dando Ó, mal. eu não gosto de correr, tá? Eu gosto de jogar altinha, gosto de nadar, não gosto de correr. Acabou a aula, eu tava tão pé da vida que eu corri do Leblon até o Leme e voltei. Com tênis de crossfit. Isso eu não sei. Porque eu falei, perdi minha chance. Obrigado por não desistir aquele dia. Eu fui o pior. Cara, a gente, pô, joga altinha, Não, e a né? frequência dele? Direto na ponta no pontão do Leblon. Não, É. falei, pô, levantamento de peso, eu levanto peso há 20 anos, vou Ah. deitar. Eu fui o pior da aula e ela foi minha personal na aula e só me corrigindo. Não, e eu mas eu ficando acho mais que foi isso nervoso. que conquistou lá. Ai, tadinho. Não. Mas depois tu acabou indo em outras aulas também. Não foi indo em outras aulas? Não? Sempre no final. Sempre. Eu chegava no final, dava um Finalzinho. presentinho pra ela, mas fazia não. Entendi. É. Correu do CrossFit. Porra. Foi isso. E falando de altinha, da onde vem a tua paixão pela altinha? Cara, eu comecei a jogar altinha. Eu não sei vocês se tiveram essa oportunidade. Mas eu me formei no colégio em 2005, Santo Inácio. Colégio difícil. Minha irmã tá aqui em São lá também. Muito mais mérito do que eu, inclusive. E aí, eu passei pra PUC no Enem. Então, o Enem foi em outubro de 2005. E a PUC começava, acho que em março, que foi aqueles anos de carnaval. Então, de outubro a março, tudo que eu tinha que fazer eu já tinha feito. E o que estava por vir não tinha começado. Então, foi de outubro a março, eu não tinha nada. Nada pra fazer. Nada, literalmente assim, ó, missão cumprida no colégio, me formei. Certo. Passei pra faculdade, a faculdade não começou ainda. Tem que esperar. Então era todo dia praia, o dia inteiro. E é ali que eu comecei a jogar altinha. Falar que eu era bom ali é um exagero. Acho que eu tive uma melhora de desempenho quando eu comecei a jogar com vocês em Ipanema. E depois no Leblon, muito bem recebido. Antes de te conhecer até, Sim. cara, o Filipão, o Lasmar, esses moleques que estavam no Leblon, pô, eles me acolheram, me ensinaram a Tu jogar. começou a jogar em praia? Eu comecei em Ipanema lá, Ipanema. era Garcia, né? Coqueirão ali, quase no Não, Coqueirão. era Garcia. Um Quando eu era pouquinho antes. 2005 era Garcia. Aí depois migrei ali pra jogar com vocês. Aí quando eu fui morar no Leblon, realmente, cara, eu nunca me esqueço. Eu cheguei no Leblon, a gente chegou no Leblon foi em novembro de 2009, né? Aí eu me mudei pro Leblon pra General Artigas. Dia seguinte, a capa do jornal do Zona Sul era o novo point do verão, General Artigas. Minha mãe tá Caraca. aqui de prova. Eu falei, obrigado, senhor. Aí eu comecei na praia ali, eu ainda ia em Ipanema, mas eu comecei. Aí eu ia pra Ipanema e depois ia pra lá. E aí eu conheci Filipão, Lasmar. Entendi. E aí eu comecei a jogar muito. E parou ali. Tinha. Não voltou mais pra Fiquei Ipanema. ali. Aí, eventualmente, que a final de tarde, que lá morre mais tarde, né? Por causa dos dois irmãos. Uhum. E gosto muito de vocês, estão lá sempre, mas acabou que ali, pela questão da facilidade, e fiquei amigo dos meninos da barraca, que são ótimos também. Então. Paraíso do Leblon. Paraíso do Leblon. E de ter achado esse time bom também. pra tu Exatamente, jogar lá, né? exatamente. E pessoas também muito, muito bacanas que ficaram meus amigos de vida. Mas, cara, a altinha, a gente joga tanto tempo que às vezes a gente esquece do porquê, né? Cara, olha só. Você tá praticando esporte ao ar livre, praticamente nu, né? Num estado ali primal, na natureza, sem celular, e tendo uma pessoa na tua frente que vai te estourar a porrada se você não ficar atento. Então, assim, é um nível de presença Tem que estar muito conectado com o jogo. que hoje em dia, cara, é muito raro. É verdade. O que você faz hoje que você consegue ficar praticamente como você nasceu, né? No estado primal, perto do mar, na areia, Não, é sério. Cara, até leva melhor. Não, mas é um estado primal mesmo, porque é um retorno a algo muito básico. Você se movimentando na natureza com teus amigos e no nível de presença que, pô, na tua frente tem um barbudo fortão batendo forte. Se você não ficar ligado, você vai tomar uma bola na cara. Então, assim, óbvio que a gente gosta porque a gente gosta, né? É um negócio natural, mas olha quantos elementos tem que cada vez mais são importantes no dia de hoje, no qual a gente está praticamente o tempo inteiro no celular. Né? Muita gente que joga altinha vem do futebol. Tu veio do futebol também? Veio Tu do jogava bola lá em Futebol, Santa Teresa? Sim. Nas ladeiras lá de Santa? Porra, você... Paralelepípedo. Minha mãe lembra disso. Na academia dela, tinha uma ladeira que eu jogava na garagem, Uhum. e aí tinha que mudar. Cada tempo jogava um time pra baixo, né? Porque é mais fácil pra baixo. Então na academia dela tinha o gol, era ali o portão. Mas é engraçado, né? E a gente depois pode falar um pouco sobre nossa imersão lá em Londres e Dublin. Hoje em dia é mais fácil jogar futebol em Londres e Dublin do que no Rio. Por quê? Porque no Rio, cara, com 2, 3 cabeças de você jogar altinha, não precisa pagar campo, não precisa ter goleiro, não precisa ter time, não precisa marcar horário. Então acabou que no Rio, sobretudo no Rio, muita gente do futebol migrou pra altinha / futebol. Por quê? Menos lesão, mais barato. Eu posso falar por mim. Eu fui pra altinha justamente por causa disso.
Além de eu ter me mudado para Copacabana e estar muito mais perto da praia. E ali tu não acha tanta gente para jogar o futebol. Mas se alguém te falasse, na Zona Norte. qual foi o teu auge de futebol? Uns 20 anos, 20 18, anos. 20 Irmão, anos. você tá com que idade hoje? 40. Tá bem, moleque. Tá bom. Valeu. Fala assim, ó, você com 40 anos não vai estar jogando futebol, tu ia acreditar? Duvido. Então é isso, assim, rolou uma migração que eu acho que ela é até consciente, que é, pô, menos lesão, É verdade. ambiente menos tóxico, às vezes, futebol às vezes é muito Muita competitivo, briga, né? Muita briga, exato. competitividade. Exato. É mais fácil, porque com 2, 3 você joga. É verdade. Você tá na praia, ao ar livre, né? Gente bonita passando e tal, não sei o que, mar tá ali. Eu vou te falar que pra mim, igual futebol, não tem, tá? Mas como é difícil você marcar por esses motivos todos, pô, acho que a Altinha é um substituto maravilhoso. Eu concordo 100% contigo. Concordo 100%. Só terapia, né? Isso aqui já me causou muitas lesões ali, de me instigar a jogar todos os dias. Não, amanhã eu não vou, não. Ele, na hora do almoço, ali um intervalo no trabalho Tem dele. que ele tinha, né? Oi, vamos. Bora. Aí eu, cara, não dá pra você descansar. Tá bom, vambora. Aí depois ele vai embora pra São Paulo e eu fico aqui tudo quebrado. Mas tudo bem. Gabi, eu tenho uma para você agora. Você disse que você era professora de educação física, terapeuta, ex-dançarina do El Chan, Loira. ex-loira do El Chan, é Ex-loira. verdade. Quais são os teus planos para o futuro? O que tu pensa, assim, Pergunta é ótima. profissionalmente? Eu quero migrar e me aprofundar mais na parte terapêutica, né? Porque eu gosto muito de trabalhar com mulheres. Na verdade, quando eu dava as aulas de dança, por mais que fosse mais ligado ao fit dance, coreografia, eu sempre tive um trabalho muito forte com a questão do quadril. Eu comecei a me aprofundar nisso, na verdade, na faculdade já. Quando eu fiz o meu TCC foi sobre o rebolado e o quanto ele impacta, na verdade, né, na autoestima das mulheres. E aí foi a partir daí que eu comecei, na verdade, a fazer também o meu curso, na verdade, terapêutico. E aí, hoje em dia, o que eu quero voltar a fazer, na verdade, eu cheguei a puxar isso um pouco antes da Aurora nascer, né, ficar grávida dela, quer dizer, que era trabalhar as mulheres, na verdade, nessa ressignificação, na verdade, do quadril, sabe, da autoestima, olhar a dança, na verdade, porque a dança é muito estigmatizada, né? Ainda mais a questão do rebolado, Exatamente, sabe? Então, é muito chato isso, porque as mulheres acabam, na verdade, muitas vezes deixando de dançar, sabe? Se retraindo um pouco. Se retraindo, isso aparece muito corporalmente, sabe? Isso vai impactar na vida dela. Tanto o que ela vai fazer na vida, na verdade. O homem, às tipo, vezes, na não parte entende isso, mas a sexual. dança mexe muito com a mulher. Ela muito, mexe completamente, O na homem, às verdade, vezes, né? não entende isso. Acho que o corpo, na verdade, a dança, tanto para homem como para mulher, na verdade, ela é libertadora, mas a mulher já é castrada durante muitos e muitos Porque anos, às vezes na o homem não tem verdade, condição, né? irmão. O Exatamente. cara é mais travado, Já entendeu? vem Não é que ele não queira. Aí ele acaba indo pra luta. Mas Aí tudo pode aprender. Mas, assim, então, acontece que as mulheres deixam muitas vezes de viver o prazer de estar no corpo delas. E quando eu digo prazer, em todos os sentidos, sabe? Tanto sexual como de vida, por conta justamente de, sabe, pensar que alguém tá olhando, tá julgando que você vai ser muito sexualizada ou estigmatizada, sabe? E isso acaba sendo uma coisa que a gente chama de epigenética, né? Na verdade, acaba sendo que uma mulher acaba passando isso para outro, né? Porque às vezes a sua avó já era assim, a sua mãe, e isso vai passando, Entendi. entendeu? E aí acaba sendo uma cura ancestral mesmo, né? E aí eu cheguei a fazer alguns trabalhos, né? Um projeto que chamava Deusa de Luz Acesa. Qual o projeto? Desculpa. Projeto Deusa de Luz Acesa, Ok. que eu trabalhava a dança, na verdade, se divertia, mas depois tinha essa ressignificação do quadril e depois as meninas dançavam na cadeira, no chair dance, né? Mas era uma forma muito mais fluida. E era tão legal ver mulheres que eram tão travadas, depois você vê elas se soltando, você nem E reconhecia. se Você sentindo falava melhor, assim, né? De olha, fato. olha que mulher é essa, sabe? Que eu falava assim, e tinha tipo aluna minha que eu conhecia há 4 anos, eu falava assim, quem é essa pessoa que tá aqui? Totalmente Né? diferente. Né? Então, é muito bonito, assim, de se ver um trabalho muito sério e que tem que ser delicado, porque senão as pessoas acham que você vai simplesmente dançar funk até o chão, nada quanto eu acho ótimo. O funk tem uma coisa incrível sobre essa questão de trabalhar ali no chakra básico, entendeu? Que é super importante, mas às vezes não é esse lugar que as mulheres querem, às vezes elas querem outro lugar, então é importante ter esse olhar, sabe? Entendi. Então é o lugar que eu quero trabalhar agora, tá? Olhar isso. Legal. Na Altinha eu sempre falo, Altinha é uma dança. É uma dança. Até na aula, dando aula, eu falo, dança, cara, dança. Mas só dançasse, E né? por falar nisso, Mas- tu falou que trabalha com esse lance de quadril, o cara tem um quadril todo travado. Depois tu ensina os movimentos pra ele, pra ver se solta um pouco. Bora, Leandro. Ô, Arnaldo, já falou um pouco, mas isso eu queria saber. Como é que está sendo a mudança de vocês indo para São Paulo? O que vocês sentem mais falta ali do Rio de Janeiro? E aonde vocês já moraram, que eu sei, vai falar um pouco melhor, mas tem uma história bacana ali, que na verdade ele falou por alto assim,
Não, eu fui, aí eu tive que vir atrás dele e tal, mas ele teve ali um momento, meu irmão, que ele teve que falar, meu irmão, tenho que ir embora porque eu vou perder essa mulher, tá? Então, eu queria que tu contasse essa Ensaboada, parte. Gabi, ensaboada, escorregadia. Escorregadia. Gente, vou falar de São Paulo, vou falar de Dublin, Londres, mas antes, assim, é muito especial pra gente estar aqui hoje, ser recebido por vocês, Obrigado, recebido pela nossa mãe, minha mãe, minha irmã, no aeroporto, assim, dá o coração fica quentinho, embora esteja frio no Rio, em São Fala o Paulo, nome da mamãe né? e o nome da irmã também. Minha mãe, Sandra, conhecida como Tita, uma lenda da educação física, dá aula na Velux há mais de 20 anos, né? Boa. Minha irmã Paula tá aqui também, melhor titia do mundo. Minha mãe dá aula de balé também, enfim. Gente, vamos lá. Primeiro eu queria saber de vocês, porque meus amigos cariocas, eles ficam indignados com esse movimento. Como é que vocês são meus amigos, pô, a gente joga altinha junto pra caramba. Como é que vocês enxergaram isso? Como é que vocês interpretaram isso? Ah, assim? maluquice. Tem resposta certa? Eu não, acho né? que eu vou contigo. Doideira. Pô, tá maluco. Não ter praia, pô, tem que ter uma coisa assim gigante, irmão. Motivo, né? Muito grande pra ir. Mas, enfim. Não, deixa eu pegar esse bonde que ela é importante. A gente foi pra Londres. Bom, vocês sabem da história aqui. Se você quiser, eu posso até aprofundar agora. Eu fui Sim, pra Londres sim. sozinho. Num domingo chuvoso. Eu sozinho lá em Londres, no inverno. Ela falou assim, não vou mais. Aí eu gostosão, eu falei, isso é papo. Daqui a 1 hora ela liga pedindo desculpa. Meu irmão, passou 3 dias. Quando a ficha caiu, eu voltei desesperado. Vocês daqui sabem, me buscaram no aeroporto. Eu tava desesperado. Aí, o que eu sabia? Que ela tava morando em Botafogo sozinha. E ela me falou assim, eu moro em frente ao cemitério. E como eu queria fazer surpresa, eu fui de prédio em prédio na rua do cemitério. Gabi! Gabi! Tu é maluco. Gabi! Tipo, Heitor, do filme Praia. Tu é maluco. Heitor! Tô gritando. Mas eu fui interfonando também pra descobrir. Aí eu interfonei a mulher, Gabi! Deixou eu entrar na vila. Ela morava numa vila escondida doida em frente ao também. cemitério. É, Aí Gabi. o cara tá Aí ela desesperado. falou, pô, o cara tá em Londres, ele tá gritando Gabi aqui. Aí eu lá cheguei. E aí, romântico ou abusivo? O que vocês acham? Cara, eu acho que ele Você não correu- entendeu que o relacionamento morreu, né? Porque ela já estava morando em frente ao cemitério. Não, romântico. É, eu também acho. Deu certo, é Carol, romântico. romântico ou stalker? Romântico. Romântico. A Aurora até chorou. Aí é. Pô. Pega ela aqui, senão ela vai chorar. Pega ela. É aquilo, deu certo, é romântico. Se não tivesse dado certo. Mas então, aí vamos lá. Aí voltei, cara, voltei no sapatinho, porque Mas tu voltou só pra reconquistá-la. só era pra... É, pô, voltou por ela. Mas cara. então, olha só, eu fui pra Londres pra poder constituir a minha família. Sim, sim. Sem ela, acabou o propósito. Entendi. Acabou. Aí nos primeiros dias, isso não tava muito claro, porque eu achei que ela ia acabar indo. Quando eu vi que ela não ia, eu falei, cara, o que eu tô fazendo aqui? Cancelou eu voltei tudo e correndo, fazer que fiz que nem russo, passei o cartão, Deus pagou. Deus paga. Deus. Cheguei aqui. Com propósito, Deus paga. Exatamente. E aí a gente. Mas aí, olha que interessante. Quando ela começou a morar comigo, lá no Leblon, ela falava: a gente não mora junto, eu moro com você. Como assim, cara? A gente mora junto? Não. É diferente. A gente não mora junto, eu moro com você. Porque o que ela me explicava na época, que eu não tinha ainda maturidade pra entender, é que quando você se muda pra casa da pessoa que já mora, é a casa dela com as regras dela. Tá claro o que eu tô falando? Claro. E pra mim isso era besteira. Meu irmão, quando eu fui morar com ela, na casa dela, ela arrancou o meu couro. Era a casa dela, as regras dela. Tô virando teu fã. Tô virando teu fã. Mas era bagunceiro, Gabi? Não, ele é bem melhor do que eu nisso. É porque na minha casa eu era metódico. Aí na dela, Ah, ela... Não podia ser tão metódico. Não, nela ela quis me mostrar o que ela passou na minha casa, entendeu? Isso aí. Fiz mostrar na minha casa, é diferente. Isso aí. Mas eu aprendi muito, porque se não fosse por esse episódio, eu acho que ia ser muito... O relacionamento era muito nos meus termos no começo, sabe? E isso equilibrou muito. Aí a gente se aproximou. Aí, primeira semana eu tava desesperado. Era Fairmont, Copacabana Palace, não queria nem saber. Isso que você Toma fala. ele no cartão. Cartão de crédito, Deus paga. Eu não sei nem o que aconteceu na época, deu tudo certo. Aí a gente se reaproximou. Foi morar junto, dessa vez morar junto mesmo, em Copacabana, ali perto da Bolívia. Mas, desculpa, nesse momento, Gabi, o que passava na tua cabeça? Esse cara não tá afim de mim. E aí ele era isso, tipo, quando ele vem, tu teve uma surpresa, tu falou, caraca, Quando a gente... Não, aconteceram algumas coisas, na verdade. Primeiro foi que, cara, eu caso de estudava na família UFRJ, agora. né? Não, eu estudava na UFRJ, né? E a faculdade de Educação Física demora, sei lá, 4 anos e meio para você se formar. Eu abri mão de muitas vezes, tipo, por estar em trabalho, oportunidade, eu abri mão de fazer faculdade e ia trabalhar. E eu já estava, tipo, há 7 anos na faculdade.
faculdade, né? Normal. Sim, Porque sim. você vai. E assim, gente, depois que você já tá nos 30, tu quer se formar, entendeu? E aí, o que aconteceu? Tipo, tava tudo certo. Em fevereiro, eu tinha apresentado meu TCC, tipo, nessa época tinha pandemia e tal, então apresentei online. Na hora de me formar, faltava 15 horas de matéria, tipo, complementar. E eu ia ter que ficar mais um semestre na faculdade. Não tinha condição de eu, tipo, depois de 7 anos, sabe? Tipo, chegar, largar tudo e que era a minha profissão também, pra chegar e ir pra E eu acho que outro nessa também, país, eu não passava entendeu? confiança suficiente, sabe? Eu ainda era muito Sim. menino. Assim, que, E sei essa lá, muita vai que loucura da acaba cabeça dela, também. largar tudo pra ir me Sim. arrumar, entendeu? Vai que acaba, sabe? Foi muito sofrido, entendo. até porque eu Hoje. troquei muito É, de por isso que eu- faculdade. Mas na época tu não É. Na época entendia. ele falou, como é que ela não vem, meu irmão? Sou Arnaldo Certeiro, Neto. pô, Aquele jogador que ela de bateu aqui altinho. no ombro. Não, na época, assim, aprende muito, assim. Mas olhando agora, em retrospecto, ela larga tudo pra me acompanhar lá em Londres, sendo que eu não tinha... Londres, Mas Barcelona, assim, nem tava na dúvida. Sim. Sendo que eu não tinha nada. E era insanidade. E aí a gente voltou, se aproximou, foi morar em Copacabana junto. E aí, eu tentando, né, convencê-la de ir pra Europa com planilhas, simulações de lucro. Adivinha o que fez? Qual foi o fator decisivo para ela se convencer de morar na Europa comigo? É, não vai faço- jogar mais não faço altinho. ideia. Fala. Ser mãe. Não, eu fui tirar cartas. E aí Não foi mãe, foi mãe de santo, não é isso? foi a cigana Cigana. que falou. Porra, é. Que, ela falou que eu deveria, de repente, passar um tempo fora, porque mal ou bem aqui no Brasil. Porque a nossa galera do Brasil, assim, ela é muito animada, muito energia. Então, assim, tem várias. Não é que tem várias Gabis que eu sou, tipo, mas tem várias Gabis, tem várias pessoas assim, que tem uma energia que, tipo assim, que as aulas são vibrantes e tal, porque é o jeito que é o nosso povo, né? E na Europa as coisas não são tão assim. E ela falou assim pra mim, falou assim, olha, o mundo hoje em dia tá adoecido, né, de depressão. Eu acho que você precisa levar a sua alegria pros Eu lugares. que escrevi, eu maneiro. escrevi esse texto pra Cigana e fiz um pix pra ela. Que são mais cinzas. Ela falou assim, Relação hoje é. aqui. Aí ela falou assim, vê Londres, vê Estados Unidos, sei lá o quê. Aí eu saí de lá. Aí eu falei assim, Tu não pensou, não, que o Arnaldo tá armando isso aqui? não tem quem nem conhece. Antes tivesse. E eu nem Não, tinha quando ela falou falado pra mim, nada, ela falou assim, nem tá bom, sabia vamos morar em nada. Londres. Aí eu, é pegadinha? Ela nem sabia Caraca. nada. E aí foi muito isso, assim, nesse sentido, sabe? Deu mal ou bem. Tipo, assim, a gente que faz educação física, a gente ama e tal, mas a gente sabe o quanto é puxado também. Né? Pra você, tipo, pra quem tá mais no presencial, que hoje em dia também com online, assim. É. Mas você vai trabalhar de 6 da manhã às 11 da noite, sabe? Então chegou um momento que eu me formei e eu vi que, assim, tá, eu poderia ganhar mais dinheiro, um pouco mais, mas assim, eu acho que eu já tinha mais ou menos chegado, tipo, onde eu queria. Dava aula na praia, que era o lugar que eu amo, vocês sabem, cara, dar aula na praia, tipo, é a coisa mais maravilhosa do mundo. Eu falei assim, cara, já me formei agora, não tenho nada a perder, talvez até a ganhar, mostrar um pouco, né, da nossa cultura, sabe, para as outras pessoas. Não E custa nada foi- tentar. foi E a exatamente cigana isso. É. deu, né? Recebeu? Eu aqui achando que era Recebeu uma um história de pix. amor. Né? Que a gente, pô, passar pra galera um casal perfeito. Teve todo um Uma coisa, negócio ali por não é a trás, cigana, é. irmão. É a Como é que é cigana. aquela música cigana? encontrar É teu- raça negra? Cigana? Tem a música Tem dessa? a música. Eu sou ruim de ler. Bota aí, produção. Mas olha só, Ah, voltando, Quer encontrar um amor verdadeiro? Cigana. É difícil isso, né? Mas, volta. aí a gente foi pra Londres. A gente tinha conseguido lá meio que uma promessa de emprego pra mim e pra ela no hotel e morar no hotel. Então, pô, a gente não ia ter custo de estadia e 2 empregos. Boa. Deu uma semana, deu tudo errado. A gente perdeu os 2 empregos e a estadia. Vocês sabiam disso? Sabiam. Nesse momento, aí vai mudar o que você falou da maluquice. Eu cheguei a cogitar voltar, porque era eu e ela, chegando lá com nada, não tinha patrimônio. E a gente perdeu tudo em uma semana. Mas imagina voltar, cara. Que broxada, né? Nossa. E aí eu liguei pro meu sócio, Adriano. Adriano, beijo, meu irmão. Falei, Dri, cara, não sei se eu volto, se eu trabalho aqui num pub, dou aula de futebol. Até dei aula de futebol em paralelo, mas ele falou, cara, olha só, o nosso negócio vai dar resposta. O negócio que hoje você conhece e usufrui. Na época ele tava assim, a comunidade hoje tem 2.000 pessoas. Na época tinham 20. 2023. Eu nunca tinha investido R$1 no meu negócio. Era tudo orgânico. Aí, Papai do Céu começou a colocar a mãozinha dele assim em cima da gente. Primeiro, a gente meio que foi expulso do hotel e na mesma semana uma amiga nossa, que tinha 2 gatinhos de estimação, perguntou se a gente podia ficar na casa dela, que era um palácio em frente ao Hyde Park. A gente, ok. A gente foi pra casa maravilhosa. Brasileira? Brasileira.
Luísa, um beijo pra você também. Virou nosso anjo da guarda. Obrigado, Luísa. Sem você, Não, eles não estariam aqui tinha hoje. nem a Aurora aqui, cara. É. Teriam voltado pro Brasil. Aí a gente ficou na casa dela assim, pô, e você sai de um hotel meio que chutado, que era a gente morava num quarto lá no hotel que era meio que um depósito, assim, para ir para um apartamento maneiríssimo em frente ao Hyde Park, aquilo deu pra gente, né, uma coisa assim, caraca, estamos em Londres. E naquela mesa de madeira daquela casa maravilhosa, pela primeira vez eu fiz workshop. O workshop é como eu via na mentoria, e até aquela época eu fazia tudo no orgânico. Iam tipo 2, 3, 4 pessoas orgânico. A gente colocou 20 mil reais, o que na época pra mim era a fortuna das fortunas. Só pra vocês terem uma ideia, hoje em dia a gente investe $500 mil por mês no tráfego pago. E na época a gente colocou 20 mil. E pra mim era assim, foram, sei lá, Representava muito mais Não, naquela época, 20 mil, do que hoje $500 mil. Sim. E nesse workshop foram tipo 100, sei lá quantas pessoas. Em um dia a gente fez mais de 100 mil reais. E ali eu falei, cara, claro que 100 mil reais não vem tudo pra mim, tem custo aqui, claro. mas assim, em um dia, em um workshop, eu fiz um dinheiro que era suficiente pra gente ver em Londres ou em Nova York durante o mês inteiro. E ali eu falei, cara, Tô no caminho certo. vamos ficar. Mas aí, irmão, você não tem dificuldade? Você já tinha desistido. Não tinha. Então, São Paulo é isso. Eu tô me impondo, nós estamos nos impondo. Não. Desculpa. Perdão. Não. Pode São expulso Paulo, aqui, mas São- o cara Em quer- Londres, pô, São tu Paulo? dorme, tu deita na rua, Pô, tu dá um dia. Tô em Londres. Ah, eu não tenho praia, mas eu tô em é Londres. verdade. Beleza. Tem uma justificativa. Agora, pô, São Cara, Paulo, escuta, irmão. dependendo do bairro que tu vai morar, meu. Escuta- Ô, louco. Escuta, irmão, eu- aqui. eu- Londres é mais difícil que São Paulo. Porque o clima lá é impossível. Impossível. São 200 dias de chuva Pô, por São ano. Paulo, Chove o direto. clima- Não é ruim, não. O sistema São Paulo é parecido o clima. Lá é um pouco mais frio, mas em termos de chuva e sol é parecido. Aí é isso, assim. Eu acho que, de novo, eu e o Gabi, a gente falou assim, cara, no Rio, pra gente é muito confortável. E é mesmo, cara. É muito confortável. A gente conhece todo mundo, não paga nada. É tudo muito confortável. E, assim, é uma opção. Eu tô com 37 anos, quase 38. Já tá na idade de eu abraçar o conforto e falar, beleza, vou continuar nesse nível. E o nível não tá baixo, não, tá? Sim. Mas a gente quer Melhorar. subir. E pra subir, tem dificuldade. É e Londres é o exemplo. Então, mas também acho que, assim, como a filha é pequena, Londres, Dublin, que a gente chegou a morar depois também, são 12 horas de voo, não tem voo direto, aí já é um pouco demais. Eu acho que São Paulo te impõe uma dificuldade talvez até semelhante. Cara, São Paulo é hostil, cara. Lá o pau quebra. Mas, em compensação, você tá uma hora do Rio. E tem um podcast, você pode vir aqui. Tem aniversário, você pode vir aqui. Então, acho que assim... Tu veio direto de lá pra cá hoje. Exato. Então, acho que a equação é o seguinte, cara. Eu quero morar numa cidade que pulse tanto e me exija tanto quanto Londres. E, cara, São Paulo, nesse sentido, entrega muito. Mas que, em contrapartida, esteja uma hora do Rio. Boa. Essa foi a equação, esse foi o pensamento. Tá fácil? Não. Mas o objetivo era não tá fácil. Porque é a dificuldade que nos faz crescer. Então, assim, se quiserem, depois eu falo um pouco do que a gente já conquistou lá. E eu quero que ela fale também a parte dela, porque eu falei bastante aqui. Mas foi uma decisão consciente de me impor dificuldade para crescer. Que nem a academia que a gente faz tanto, né? Quanto mais peso você pega, mais lesão você cria e você cresce. E a gente tá de propósito nos colocando esse desafio para poder crescer. Legal. É difícil, né? O cara convence a É gente. verdade, Tá bom, é a gente verdade. vai para São Paulo e vamos jogar altinha com ele no Parque Ibirapuera. Aliás, o último domingo eu fui lá, tava um lotado. pipoco de altinha, você É, não tem muita ideia. gente, né? Muita e boa, altinha boa. Tem vários amigos jogando lá Altinha também. boa, A boa. gente vai visitar aí o Parque Ibirapuera. Fiquem, aguarde. Arnaldo, tu é um cara que tu se comunica muito bem, fala muito bem. A tua mentoria aí, a gente pode ver que realmente dá certo. Tô vendo aqui Obrigado, do meu obrigado. amigo Russão. Eu li o livro todo, ficou muito bom. Cara, Enfim, né? Tu acha assim que uma pessoa que não sabe se comunicar tão bem, tu acha que uma pessoa que não se expõe tanto nas redes, você é um cara que tem quase 300 mil seguidores, tu acha que esse cara que não se comunica bem, é mais retraído, não se expõe tanto na rede social, ele é um cara meio invisível? Posso te responder com uma ação? Vai? Tô deslocando meu celular aqui. Acha o Instagram. Acha o Instagram no celular. Achei. Tu não tem Instagram? Achei, Russão. Russão, tu que Ah, é Ele bom. sabe. eu já sei. Tu que é bom nisso aqui, Russão. Eu sou ruim de falar. É só passar e ver Olha se o celular, baixa Igão. aplicativo. Preto e branco, todo quebrado. Sem Instagram. achado mesmo o celular do cara aí. Eu não tenho Instagram no celular. Falando no microfone. Eu não tenho Instagram no celular. Não, mas tu tem um Instagram. Minha equipe faz tudo. Ah, entendi. Que é um privilégio. Entendi. Nem todo mundo tem esse Sim. privilégio. Mas, engraçado, cara. Você me fez a pergunta muito boa. E eu vou separar um pouco as coisas, tá? Muita gente fala assim, cara, se você tivesse um Instagram e tivesse agora, por exemplo, fazendo uma live, eu podia estar fazendo uma live aqui agora,
para quase 300 mil seguidores. Eu podia fazer isso. Mas se eu tivesse fazendo isso, eu ia ter mais seguidor, eu ia ter mais engajamento. Mas será que eu ia ter a presença A tua plena real aqui? E será que eu consegui, quando eu falo com o Russo, como ele fala, escutar ele por completo, entendeu? Então, assim, é um trade-off. Na vida não existe uma escolha definitiva. Você está escolhendo uma coisa, abrindo mão de outra. Eu, conscientemente, abro mão de ter um Instagram mais bombado em prol da presença. Para viver. Para viver. Isso é uma escolha muito contestada. Assim, muitos contestam e dizem que eu tô deixando dinheiro na mesa porque eu podia fazer caixinha e vender. Mas, por outro lado, eu falo, cara, mas por não fazer isso, na hora que eu abro uma câmera para vender, eu tô tão presente que eu compenso. Enfim, a gente nunca vai saber. Mas é o que eu escolho. A gente tá com uma filhota aqui que nasceu já no meio. Olha quantas telas aqui a gente tá tendo, fora os nossos celulares. Então, eu faço por mim, faço por ela, faço pela Gabi, faço por vocês. E, cara, para mim, comunicação, ela é relativa, tá? O que eu quero dizer é o seguinte. A minha comunicação conecta com vocês. Pelo que vocês falaram aqui, eu agradeço por isso. Mas talvez para algumas pessoas não conecte. Eu não creio no comunicador bom ou ruim de maneira absoluta. Eu creio em comunicadores que conectam com um certo público e outro com outro. Então, talvez a pessoa que se considere ou seja considerado um bom comunicador é porque ela encontrou uma audiência para quem falar. E a que não se considera, não é porque ela é ruim de maneira absoluta, é porque ela não encontrou ainda a audiência dela, tá? Eu não sou um cara, por exemplo, lá em São Paulo, a gente... Cara, as pessoas lá se vestem de um jeito e não sei o quê. E eu não sou esse cara, então, para essas pessoas, eu acho que eu não... Chegou de camiseta aqui, que Exatamente. Chinelo e camiseta. Exato. E isso é uma coisa que me contesta muito, mas... Eu queria também, só que o chefe aqui não deixa. Não, aí... Tô brincando. Eu botei aqui uma camisa aqui pra dar uma moral, mas tá aqui embaixo da gatinha. Então, vamos lá. Então, separando a resposta. Eu não creio em um comunicador bom ou ruim, eu creio em você encontrar o seu nicho e servir o seu nicho. Eu acho que eu encontrei meu nicho. E não tento também servir quem não é meu nicho. Tá tudo bem. Algumas pessoas eu não vou comunicar, não vou converter, tá tudo bem. Normal. E acho que ser um bom comunicador e ter presença digital, pra mim, são coisas diferentes. E eu acho que eu sou um comunicador melhor porque eu abro mão de presença digital. Maneiro. Objetivo. Quantos best-sellers você já fez, transformou ali? A gente tem hoje na comunidade... Já passaram pela comunidade 2.523 pessoas. Dessas, continuam ativas 1.998. E desses, metade já é best-seller. A outra metade não é porque não chegou lá ainda, mas vai chegar. Boa. Agora vamos estar encaminhando um pouquinho para o final, mas eu quero... Agora, o Arnaldo, ele, né... Muito... Oh, meu Deus! Vamos humanizar ele um pouco, Gabi? Você não conheceu ele quando falava que vamos humanizar ele um pouquinho? Vamos, Gabi, por favor? Humanizar um pouco agora o Arnaldo. Né, eu queria que você falasse um pouquinho ali do relacionamento de vocês ali, os pontos altos ali que você vê que... Pode falar os defeitinhos dele também, tá? Pra gente... senão vai ficar essa coisa muito, o Arnaldo é perfeito, né? Ninguém é. Mas ele é maravilhoso, né? A mãe tá aqui, a gente não vai, falar mal dele, óbvio, a nossa estrela principal. Mas vamos humanizar ele um pouco e queria que você falasse o ponto alto, assim, do relacionamento de vocês, pra estar durando esse tempo todo, né? Tá com essa criança mais bonita do mundo e se vem novos filhos aí no futuro também. Eu acho que o ponto alto do relacionamento é uma coisa que eu aprendi muito com ele, que ele fala que o relacionamento é empreendedorismo, né? E isso é muito legal, cara, no sentido de que é muito fácil, às vezes, a gente desistir no primeiro problema, assim, sabe? A gente, inclusive, já passou por esses momentos, assim, sabe? Não, agora a gente tá bem consolidado, mas antigamente, assim, de tipo, então tá bom, cada um vai pro lado, alguma coisa assim. E entender que o relacionamento é você, na verdade, estar sempre entendendo que muitas vezes você está tocando na ferida do outro, né? Porque você estava até falando sobre negócio de escuta, né? Que acho que os homens, na verdade, eles têm muita dificuldade, às vezes, talvez, de escutar e o Arnaldo acaba chamando muita atenção por ser um homem que está ali, mostra essa sensibilidade. Você até brincar como é que é em casa. Vai ter momentos que, às vezes, ele não vai me ouvir ou eu não vou ouvir, mas é muito porque... Quando a gente está em casa, a gente tem um relacionamento muito íntimo, qualquer pessoa, na verdade, né? Então, teoricamente, é um pouco mais fácil a gente também ouvir e ser mais empático com as pessoas de fora, às vezes, com as pessoas de dentro. Sim. A gente busca o máximo possível sermos sempre empáticos um com o outro. A gente não vai acertar 100%, entendeu? E entender que, muitas vezes, alguma coisa que para eles, às vezes, não é nada, tá tocando numa ferida minha,
e algumas coisas, uma coisa que pra mim não é nada, tá tocando algumas feridas nele. Porque qualquer relacionamento, quando a gente vem, cada um vem de um sistema familiar diferente. Então, ele vem com o sistema dele, que tem os pontos altos e os pontos baixos da família dele, e eu venho da minha família também, que tem meus pontos altos e pontos baixos, entende? Sim. E a partir do momento que a gente começa a entender o que tem de história pregressa em cada um, tal, mais ou menos, sabe? Fica mais fácil a gente começar a entender e não levar, muitas vezes, pro pessoal. Claro que dentro de um respeito também, né, gente? Porque Claro. tem gente que, tipo assim, mas às vezes, sabe, se tem algum desentendimento, não é tipo pessoal, às vezes foi alguma coisa tipo que aconteceu. Então, acho que é isso. A gente sempre tá buscando sempre melhorar, sabe? E quando a gente, vamos dizer, falha um com o outro, a gente conseguir, tipo, voltar atrás e fazer e entender que sempre é um novo recomeço, uma coisa assim. Acho que é isso. Entendi. Mas joga só um defeitinho dele também. Pô, pra ficar um negócio... Pô. Acho que a parte mais difícil de lidar com ele nesse sentido é ele ser muito metódico, eu não tanto pra mim, na verdade, né? Entendi. Então, Até porque- aquela época que ele chegou na tua casa cheio de regrinha, né? eu sou mais flexível, então pra Uma mim é um metódica, pouco mais... né? Brando, né? Mais umzinho, ele mais é umzinho. A mãe vai... Ah lá, Ele organizado. é Eu bem também sou assim, eu sou Ah. chatão com essas paradas. Não, ele é bem metódico, né? Nesse sentido, né? E eu acho que nós dois somos bem cabeça duras, eu e ele, assim, na verdade. Ele tem essa Mais um coisa. defeito dele, tu vai ganhar um livro. Tá aqui, ó. 3 pés de música. Não, mais um defeito aqui, ó. Não, mas é muito legal. Te assim, amo, tá, pensar Arnaldo? Mas só quero mais um defeito. Pensar, quem sabe, assim, da história, ele fala isso pra sua esposa dele, sei profundamente muitas coisas que já passaram, assim, o quanto ele sempre tá disposto, sabe, a tá melhorando e passando por cima dessas dores e desses desafios. É bem legal. Maneiro, Que legal, que legal. A gente tá aqui no final do programa agora, né? Se deixasse, a gente ia falando aqui o dia inteiro. Obrigado pela Com presença de certeza. vocês. E agora a gente tem o quadro do que é o X1, que é pergunta e resposta, coisa rápida. Eu vou fazer pros dois. X1 na altinha, quem não sabe. Gabi, inclusive, já jogou, tá? Já fez aula com o DG, inclusive. Boa, boa. Tá lá na Mood. Mood que tem Bota Rio Academia, muita atividade física pelo Brasil. Um abraço pro Marcos, né, o dono da Mood. X1 é quando são só duas pessoas ali Jogando muito, né? Aham. jogando. Pô, não tem ninguém na praia, duas pessoas ali, Aquele ó. 20 minutinhos. X1, 20 minutos suando. Então, esse bate-bola aqui. Vou Agora. começar contigo, Gabi, tá bom? Tá. Vamos lá. Ai, que medo. Molezinha, molezinha. Praia ou piscina? Praia? Rio ou São Paulo? Rio. Altinho ou futevôlei? Ixi. Acho que altinha. Não, acho. Desculpa. Vou passar pra ele. Acabou, acabou. Acho que você, pô, aí. Não, desculpa. Joga o jogo. Altinha. Vou repetir aqui, ó. Altinho ou futevôlei? Altinha. Quem demora mais pra se arrumar? Você ou ele? Eu. Quem é o mais bagunceiro? Eu. Quem é o mais estressado? Ele. Livro físico ou digital? Você é filho? Físico. É pra andar mole. Igual a altinha aqui. É físico. Quem tem mais nojo da caquinha da Aurora? Quem o quê? Mais nojo da caquinha da Aurora? Cara, sou eu, acho. Você? Não, mas eu Jurava tô que lá, ia falar tranquilo, com na ele. verdade. Tá lá. Não, mas essa não. Qual tua praia favorita? Ah, não sei, porque acho que eu construí muita minha vida ali na Praia do Leblon, então a minha praia favorita, assim, tem a gente se conheceu lá, meu trabalho todo foi lá, então Maneiro. pra mim é E a cidade mais bonita que tu já visitou? Eu gosto muito de Barcelona, mas pra mim o Rio de Janeiro é uma cidade fantástica. Eu jurava assim. que ela ia falar Londres. Não, Londres Londres não, sabia. gente. Tô zoando, tô Também zoando. tem que ser praia, assim, na Barcelona verdade, é maneiro, né? Tenho muita vontade de conhecer, tipo, Você fala São várias Paulo, coisas. sai assim, daqui mas... agora. Não, pô. Não, mas o Rio de Janeiro ele entrega muito, acho que. Ah, não. Rio de Janeiro. Arnaldo, vou fazer as mesmas pra você. Praia ou piscina? Eu prefiro praia, mas a piscina... Tô nadando lá em São Paulo, sabia? Maneiro. A piscina tá me entregando bastante, assim. Boa. A Gabi, pra ela, assim, pra minha praia, a piscina tá aqui. Pra Gabi é tipo praia, piscina. Entendi. Pra ela não tem comparação. Concordo, Gabi. É. Não, a piscina me Bem entrega lindo, bastante, assim, a praia. Rio ou São Paulo? O Rio, assim, em termos de beleza natural, a gente morou em várias cidades, né? Cara, a gente tá agora no Flamengo. O aterro tá ali, a praia tá ali, a ciclovia tá aqui, você quer ir no shopping tá ali, o aeroporto tá ali. Isso não existe no mundo. Com a bicicletinha elétrica tu faz tudo. Acabou. São Paulo, o que eu sinto mais falta, é uma coisa que eu aprendi recentemente, que chama vida social espontânea. Vida social espontânea. Explique. Sai na rua e fala com todo mundo. Entendi. São Paulo tem que programar. E, cara, isso pra gente que fala com todo mundo, isso eu tô me sentindo um pouco mais Entendi. sozinho lá por causa disso. Porque no Rio você não combina com ninguém, você vai na rua e de repente E acha, daqui a Sim. pouco tem 15 do teu lado. jogando altinha ou não sei o que, aí foi. Até na chuva, né, cara? Tu sai na chuva, meio Tu vai chuvoso, achar alguém. vai ter gente na praia ou Vida jogando. Né? social espontânea, um negócio do Rio que só entende quem perde.
E nesse momento eu tô sem, mas nesse momento eu tô convicto que eu tenho que estar em São Paulo. Mas no coração, Rio, São Paulo. Ah, sim, Rio. Beleza. Altinho Futebol? Altinho disparado. Pô, aqui, ó. Ganhou. E por isso que ele foi convidado. Não, posso argumentar. Pô, o futebol tem que sentar, esperar, ter competitividade. Aí você pega a dupla de vezes. Cara, É Não, verdade. Não encaixa. Altinha é o esporte mais inclusivo do mundo. não, né? Joga criança, o idoso, cachorro, É. e ninguém joga um contra o outro. Todos juntos, com o propósito em comum de deixar a bola no ar. Mikasa tá aqui, nos deu muitas felicidades, né? É a bola do jogo e apoia o nosso podcast, Momento Jabá. Vai, sério. Continuando. Quem demora mais pra se arrumar? Ela não, porque ela demora muito. É que eu sou minimalista, eu tenho 3 camisas. Aí pra mim é muito fácil. E ele tá usando duas agora. Eu tô mesmo. Tá usando, duas ele tá usando agora. Então, só Mas a tem gente mais se atrasa uma, por tá causa lavando. dele, porque ele resolve colocar roupa tipo 1 minuto antes de sair. Não. Eu preciso investir nisso. Eu falo assim, Gabi, me fala quando você estiver pronta. Ela, tô pronta. Só que eu tô pronta dela, faltam 20 minutos. Entendi. Aí tu ainda espera mais um pouquinho. Não, porque se eu coloco roupa e sair, eu começo a suar. Então eu preciso colocar a roupa imediatamente e sair, senão eu fico suado. Aí ela fala, tô pronta. Aí eu boto a roupa, ela não tá pronta. Aí eu tiro a roupa, aí eu coloco a roupa. Mas eu tenho 3 camisas. Quem é o mais bagunceiro? Ela. Não porque ela é muito bagunceira, mas como eu tenho 3 camisas, eu não faço bagunça. E o mais estressado? No momento eu. Você. No momento, eu. Livro físico ou digital? O livro digital, porque vamos, exemplo fácil. Você quer ler um livro específico. 2 motivos pra mim muito fortes do digital. Comprou, chegou na hora. Isso é loucura, né? Comprou, chegou na hora. E outra, você quer transitar entre 50 livros, você faz isso tudo com um dispositivo só. Entendi. Levinho, tranquilinho de carregar. Agora, óbvio, o físico, pô, né? Ainda mais com esse homem aqui na capa. Você sentir o cheiro, Entendi. pegar, é diferente. Mas temos de praticidade. Praticidade, cara, pra mim hoje é um valor muito forte na minha vida. Tá. Então, Então tu vai no digital. vou no digital. Show. Quem tem mais nojo de limpar a caquinha da Aurora? Cara, a Aurora teve bronquiolite, um princípio de bronquiolite, não chegou a ser grave nas últimas semanas. Pô, o que eu chupei de catarro depois disso Eita. aí, Isso aí é molezinha. Chamada. teve um dia no Zona Sul, lá do Leblon, que ela se borrou toda no meu braço, cara, também. Depois desse dia de chupar catarro, tá tudo certo. Editor, corta aquela parte que eu falo que quero ser pai agora. Obrigado. Tua praia favorita? De novo, eu não acho a Praia do Leblon em termos de, eu quero fazer um programa de natureza. Quando eu penso em natureza, eu penso mais em cachoeira, que é uma coisa mais intocada. Uhum. Não tem ninguém vendendo, não tem ninguém azarando, o que dá uma... Uma praia mais reservada, né? É um lugar, mas assim, cara, Praia do Leblon, pô, foi onde eu conheci você. Quer dizer, eu te reencontrei, conheci o Russo, conheci ela, morei muito perto, não tem como falar outra praia. Show de bola. E a cidade mais bonita que tu já visitou? É o Rio mesmo. A gente já morou, passou em Barcelona 3 meses, Lisboa 1 mês, Londres 6 meses, Dublin mais 1 ano. Eu já fiquei 1 mês em Nova York, 1 mês na Califórnia. Você, com bike elétrica, poder acessar praia, cinema, restaurante, shopping, cachoeira em 20 minutos, isso não existe. É verdade. O Rio, se não fosse a questão da violência que existe, era a melhor cidade do mundo, mas assim, com muita folga. Muita folga. Legal. Muita folga. É isso. Família, queria agradecer imensamente a presença de vocês, tá? Esse projeto aqui, né, faz parte também o Arnaldo, ele conhece, né? As pessoas estão envolvidas aqui também nesse projeto, enfim, as pessoas boas, elas têm essa conexão, né? E com certeza o podcast aí, ele existe hoje porque um dia a gente estava na praia, acabou de jogar o time enquanto ele estava me matando. Não ali só o naquela podcast, semana. podcast e o livro também. Então, e aí ele perguntou assim, né? Russo, tu já pensou em escrever um livro, falar de Altinha? E eu falo, pô, já pensei, Arnaldo, mas nesse momento... E ele é um cara que eu compartilhei várias coisas da minha vida naquele momento com ele, que eu nunca tinha falado para ninguém ali na praia, para poucas pessoas, já está no livro agora, né? Mas, e ele é um cara, ele é tão humano, ele é tão esse Arnaldo que a gente está falando aqui, que eu parei agora, na hora, assim, com ele, compartilhei, e a partir disso, com muito das informações que ele me deu do livro, do que o livro ia gerar na minha vida, né? Muito que ele faz na mentoria dele, eu fui lá e escrevi o livro. Então, a coragem de iniciar esse projeto, de ver da mesma forma que você me fez enxergar, de escrever um livro, contar a minha história e todos os benefícios, foi o que me motivou também a dar início ao projeto aqui. Então, pô, é uma honra ter vocês aqui. E eu queria te parabenizar mesmo, porque eu sou testemunha disso tudo. Eu vi isso tudo. Cara, eu tô falando lá com o Arnaldo, eu tô vendo isso aqui com o Arnaldo, que não sei o que com o Arnaldo, e daqui a pouco eu tô com o livro aqui, ó. A gente estabeleceu algumas regras de processo, regras comuns, né? Mas que ele seguiu ali de maneira militar.
das regrinhas que a gente estabeleceu ali, qual que você acha que te ajudou mais no processo? Ou as regras, ou o que te fez perceber que era possível realmente? Porque algumas coisas a gente combinou e você seguiu certinho, né? Sim. Daquilo ali, o que você achou que foi o ouro para você realmente conseguir fazer tão rápido? Olha, uma informação que você deu, que foi crucial, porque o livro foi quase um desabafo, né? Foram 10 dias. Eu escrevi um capítulo, jogava voltinha com ele, a gente sentava no quiosque, ele fazia a mentoria. É um bom processo. Tive um É um privilégio bom processo. de fazer uma mentoria. É um Em bom São Paulo, processo. tem que marcar no shopping e tal, não sei o quê, não sei o que lá. Então, era assim, processo. Arnaldo, terminei, mandava pelo WhatsApp, beleza, altinha, né? E era o meu pagamento, né? Tem que jogar altinha, depois senta e vamos lá. Bancava minha água com gás também. E água com gás. Hum. Mas o que me fez estar em casa com um iPad, ele me deu algumas regrinhas, né? Começa assim, assado e tal, mas o que ele falou assim, cara, é um livro, não é o teu primeiro, não tem certo e errado, não fica voltando com aquele perfeccionismo, aquela cobrança. Escreve, cara. Escreve, vai. Então, essa leveza, essa liberdade, né, de conseguir absorver isso dele, né? Cara, é isso, beleza. A confiança. Eu falo, se é isso, é isso. E eu sou um cara que eu sei ser faixa branca, né? Eu sou faixa preta, mas eu sei ser faixa branca. Então, eu não sei escrever um livro. Eu tô com um cara que é um profissional, acredito no trabalho dele. Ele falou, isso é isso. Tem que seguir. Tenho que seguir. Foi muito bom trabalhar com E eu fui para lá e, cara, é isso. Então, fui. E aí eu também descobri que... E o engraçado, né, só para fechar, o Arnaldo, esse amor, né? Por isso que eu fico, cara, esse amor todo... Pô, muito bom russo, nossa, que isso? Aí eu, por dentro, né? Esse Não é maluco possível, tá ele tá mentindo. mentindo. Pô, nem Esse leio. maluco é né? muito Pô, sério. agora eu virei um bom escritor. Pô, mas foi muito prazeroso, foi muito legal. Mas respondendo, foi isso, cara. Isso foi o que... como se fosse... Preencheu, assim, de uma maneira... cara... É porque muita gente trata o livro como se, não, isso aqui vai ser a última coisa que eu vou escrever na minha vida e eu preciso escrever algo perfeito, definitivo, imaculado, e não Não acaba nunca. precisa, não precisa. Eu falei, Russão, só o primeiro livro, depois você faz outro. E aí Legal. acho que isso deu leveza, né? Eu tenho uma facilidade de ligar o F do bem, né? Então, É. é isso, o Arnaldo falou, né? Vambora. Não tô nem aí, vambora. Foi muito maneiro o E processo. foi Muito isso. maneiro. Obrigado, querido. Então, Obrigado. agradecer aí. Toda admiração. Então, a gente está encerrando hoje aqui. Muito obrigado a esse casal. Sigam eles nas redes sociais para acompanhar esse romance lindo que vai continuar, né? Eu ia fazer uma pergunta, mas não vai dar tempo, então eu vou deixar para eles aí, eles vão falar na rede social deles, Ih, rapaz. que é o seguinte, se eles já pensaram como casal em dar uma mentoria para casais. Ó, Fiquei legal, com esse sentimento, maneiro. fiquei aqui, tá? Muito legal contar a história de vocês, né? Então fica aí essa... Então já segue o canal, deixa seu comentário, sigam eles nas redes sociais. Próximo episódio tem convidados assim Quem maravilhosos. são? Vou deixar o suspense, Show. tá? O Arnaldo conhece, inclusive, um deles. Um quietinho, né? Um quietinho. Bem quietinho, bem quietinho. Quase não fala. E eu aguardo vocês lá, né? Obrigado, dá o like, toca o sininho aí, ajuda a gente, tá? Pra gente continuar trazendo convidados assim, que nem eles, maravilhosos, né? E consiga aí, se despede aí da É galera, isso aí. Igão, É deles. isso, não tem muito o que Curtiu? falar. Pô, curti muito, mais uma vez. Muito obrigado pela presença dos dois. Família maravilhosa. Saúde e sorte aí pra nossa Aurora. Amém. É isso. A bebê mais bonita do mundo. É isso. É isso, obrigado. Até a próxima.